Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que acontece no contexto da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem? Isso mesmo, a Revolução Russa. Para falar de revolução, a gente precisa entender o conceito de revolução e o que é que significa. Bom, revolução significa uma transformação radical na sociedade, que pode ocorrer no contexto político, econômico e social, ou seja, uma transformação profunda. Então, a Revolução Russa de 1917, ela traz uma nova forma de organização política inspirada nas ideias socialistas surgidas ainda no século XIX. Alguns anos mais tarde, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornaria então o primeiro país socialista do mundo. E em menos de 30 anos, a União Soviética se tornaria uma superpotência e disputaria com os Estados Unidos a hegemonia mundial. Bom, falando um pouquinho das correntes socialistas que foram difundidas a partir do século XIX, a gente tem as três principais: marxismo, anarquismo e social-democrata. O marxismo seria a teoria inspirada nas ideias de Karl Marx e que defendia a criação de uma sociedade sem exploração ou desigualdade. E para alcançar essa sociedade comunista, se teria que acontecer uma revolução e instaurar uma sociedade de transição comandada por um Estado socialista, certo? E o anarquismo? Bom, o anarquismo defende uma sociedade igualitária, sem opressão, e que só seria alcançada através de uma revolução onde inclusive fossem abolidas todas as estruturas de poder, inclusive o Estado. E o social-democrata? Bom, a corrente socialista social-democrata já defendia, não era a favor de uma revolução, por exemplo. Defendia que se fosse instaurada uma sociedade socialista a partir de sucessivas reformas do capitalismo. No início do século XX, o Império Russo contava com a população de cerca de 150 milhões de pessoas. Desse total, 80% ainda viviam nos campos, nos moldes de uma servidão feudal. Os outros 20% seria formado pelos operários urbanos, principalmente das cidades de São Petersburgo e de Moscou, e da elite aristocrata russa. Quem era essa elite? Eram justamente os grandes proprietários de terras e a elite, a burguesia industrial, certo? Que formava aí essa elite aristocrata russa. O controle do Estado ficava a cargo do czar, né, o imperador Nicolau II, que é da dinastia Romanov, com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa. E quais os antecedentes da Revolução? Bom, em meados de 1904, Nicolau II se envolve numa disputa imperialista por mercados na Ásia. Assim, contra o Japão, que também disputava regiões chinesas, como a Manchúria e a Coreia, por exemplo, acabam travando uma guerra. Nessa guerra, a Rússia perde, tá? E essa derrota contribui para a impopularidade do czar. Só que não foi só isso. Em meio à situação do país, outros eventos também contribuíram para a queda de sua popularidade. Em janeiro de 1905, milhares de pessoas pobres organizaram uma manifestação popular pacífica em frente ao Palácio de Inverno, que era a sede do governo russo, pedindo, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho. E aí, o que é que o czar faz? O czar não quer diálogo, o czar não quer conversa, e manda o seu exército reprimir aquela população que estava ali na frente, né? O exército reage violentamente, mata mais de 1.000 pessoas e deixa mais de 2.000 pessoas feridas. Com isso, uma forte onda de levantes, de protestos e de greves se instaura em todas as regiões do país. Inclusive, os marinheiros tomaram o navio, o encouraçado Potemkin, que estava lá atracado no Mar Negro, um navio de guerra, e exige melhores condições de trabalho para o czar. Daí o que é que ele faz para tentar remediar essa situação? Convoca a Duma, que seria o parlamento russo, e promete, inclusive, elaborar uma constituição que tivesse uma maior participação política. Só que o que é que ele faz com pouco tempo depois? Ele descumpre o que prometeu e volta a agir,
como uma figura totalmente autocrática, tá? Sem diálogo e com plenos poderes para fazer o que ele quer e bem entende, seu governo. De acordo com essa atitude do czar, mais greves acontecem em todas as regiões do país. Para organizar essas greves, é criado então um conselho dos trabalhadores em luta, né, chamados soviets. Esse conselho, ele vai justamente tentar organizar esses pontos de greve, esses trabalhadores, esses operários, e junto com os partidos políticos vai ser uma forma de pressionar o regime czarista a estabelecer mudanças, as mudanças que a população tanto ansiava e que o país precisava. Desde 1903, os socialistas russos estavam divididos em mencheviques, que significava minoria em russo, e bolcheviques, que significava maioria em russo. Todos eles tinham um objetivo comum, que era uma sociedade igualitária, mas pensavam diferente nas formas de se chegar a essa sociedade. Os mencheviques, por exemplo, pensavam em derrubar o regime czarista através de uma revolução constituída nos moldes da Revolução Francesa de 1789. E pensavam em tornar a Duma o principal órgão de poder nacional e assim, através do capitalismo, se chegar à vitória do socialismo. Já os bolcheviques pensavam através das ideias marxistas, né? Eles comungavam desse ideal marxista, que fazia com que essa revolução tivesse que ser imediata. A revolução socialista ela precisa ser imediata. A união dos operários e dos camponeses para derrubar o regime czarista através do poder exercido pelos soviets, certo? O fracasso do exército czarista na Primeira Guerra Mundial desgastou ainda mais o governo. Então, qual a atitude que os mencheviques tomaram naquele momento? Tomaram a iniciativa de organizar um levante contra o czar e, com o apoio popular mais o apoio dos soldados, fizeram com que Nicolau II abdicasse do trono. Daí foi instaurada a República da Duma, com destaque para o menchevique Kerensky, que decidiu, então, manter o país na guerra, causando, assim, uma insatisfação popular crescente e fazendo com que eles perdessem o apoio dessa população. O povo queria que a Rússia saísse da guerra. Eles não aguentavam mais aquela situação precária em que estavam vivendo há anos. Veio a guerra contra o Japão, depois a Primeira Grande Guerra. Então isso estava desgastando o povo. Estavam vivendo constantes revoluções dentro de uma mesma revolução, dentro de um mesmo contexto em seu país. Então os mencheviques acabaram perdendo apoio popular. Se aproveitando, né, desse contexto, claro, os bolcheviques ganharam a simpatia do povo, principalmente depois da divulgação das teses de Abril, elaboradas por Lenin. Qual o lema presente nas teses de Abril escritas por Lenin? Paz, terra e pão. Além disso, Lenin defendia a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a instauração da reforma agrária e a normalização do abastecimento dos gêneros de subsistência. Em meio a isso, Trotsky organizava, então, um exército constituído pelos soviets, e daí se criou a Guarda Vermelha para lutar contra os mencheviques. Após conflitos armados, os bolcheviques venceram os mencheviques e assumiram o governo da Rússia em outubro de 1917. Foi criado, então, o Conselho dos Comissários do Povo, onde Lenin era o presidente, Trotsky era responsável por assuntos estrangeiros e Stalin por assuntos internos. O governo, então, estatizou bancos, indústrias, acabou com grandes propriedades rurais, onde, inclusive, essa administração passou a ser feita por camponeses. No início de 1918, assinou um acordo de paz com a Alemanha, saindo finalmente da guerra. E aí, nesse contexto, as elites, obviamente, não estavam satisfeitas com as reformas implementadas pelos bolcheviques e se levantaram contra os mesmos. Daí, de 1917 a 1921,
houve uma grande guerra civil, uma sangrenta guerra civil na Rússia, tá? O Exército Branco, que era apoiado pelas potências capitalistas europeias contra o Exército Vermelho, formado por bolcheviques. No final das contas, os revolucionários ganharam essa guerra, né? Foram os vencedores dessa guerra civil. Nem todas as mortes foram causadas por confrontos, mas também por epidemias e pelas grandes dificuldades econômicas que assolavam o país. Em 1921, para tentar enfrentar a grave crise que a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil deixou para a população russa, fez Lenin elaborar um plano para tentar reativar a economia do país. Esse plano se chamava Nova Política Econômica. No NEP, algumas práticas capitalistas foram readmitidas. Eu vou colocar essas práticas capitalistas aqui para vocês, certo? Então, Lenin dizia o seguinte: era preciso dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, tá? E aí, em 1924, diversos estados europeus e asiáticos aderiram ao governo revolucionário russo e criaram, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Daí, o antigo Conselho dos Comissários do Povo foi substituído pelo Soviet Supremo, onde ali tinham representantes de todas as repúblicas e era supervisionado pelo Partido Comunista Soviético. Ainda em 1924, Lenin morreu, e aí Trotsky e Stalin começaram a disputar o poder por divergência política mesmo. Trotsky pensava o seguinte: Trotsky queria levar a Revolução Socialista para o mundo, imediatamente. Já Stalin preferia consolidar o socialismo na União Soviética para então pensar em expandir a revolução pelo mundo. Nessa disputa política, Stalin venceu e em 1929 Trotsky teve que abandonar o país. Se refugiou no México e foi assassinado em 1940 por um militante stalinista. Seus aliados também foram perseguidos e mortos na União Soviética. Durante o governo de Stalin, o Partido Comunista impôs a centralização política, econômica e administrativa da União Soviética, acabando de vez com a autonomia dos soviets. Então, a partir de 1928, Stalin estatizou todas as propriedades e estabeleceu uma coletivização forçada no campo, criando cooperativas e fazendas estatais. É claro que os camponeses tentaram resistir, muitos escondiam suas produções nas florestas ou até matavam seus rebanhos para não ceder ao governo. Essa resistência foi aplacada à força, então muitas pessoas foram mortas ou levadas a campos de trabalhos forçados em regiões longínquas do país. O resultado de tudo isso, mais de 6 milhões de pessoas morreram de fome em meio a esse confronto, essa política forçada de Stalin no país. Ainda em 1928, Stalin substituiu a NEP por uma política de planificação econômica denominada Planos Quinquenais. As metas de produção tinham um prazo de 5 anos dentro dos planos quinquenais e qual o objetivo maior? A industrialização do país. Então, a produção de ferro e carvão em menos de 10 anos aumentou 4 vezes. O investimento na indústria bélica e no exército também foi imenso. Só que a população russa ainda se sacrificava com os planos quinquenais, ainda se sacrificava com sua economia, porque a fabricação de bens de consumo, por exemplo, ficavam sempre em segundo plano. Então, gente, terminando o conteúdo, né, terminando toda essa explanação sobre a Revolução Russa, eu quero dizer para vocês o seguinte: a Revolução Russa não causou várias revoluções socialistas pelo mundo, nem tampouco acabou com o sistema capitalista, mas ela teve um grande impacto mundial sim, tá? Inclusive aqui no Brasil, inspirando aí vários movimentos socialistas. Inclusive, estimulou também a criação de partidos comunistas, por exemplo, o Partido Comunista Alemão, chinês, o Partido Comunista do Brasil, que foi criado em 1922. E aí, o que aconteceu, né, para finalizar?
Os governos de países capitalistas, por exemplo, intensificaram a repressão de movimentos e organizações com fins socialistas, né, para tentar aí controlar possíveis revoluções em seus países. E com isso eu finalizo aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário, tá? Fiquem bem à vontade e até a próxima.